Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cal, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 9, que fala Nossos Filhos. Senhor, dei-me sabedoria. Já fizemos um vídeo sobre esse capítulo, vamos fazer o segundo agora, que continua falando sobre, agora, o segundo princípio, instrução. E diz assim: o princípio seguinte para os pais é o do ensino ou instrução. Os pais são responsáveis por ensinar seus filhos a respeito do mundo, dos relacionamentos, do que é certo ou errado e sobre todos os aspectos importantes da vida diária. É difícil para os pais compreenderem que uma criança tem de aprender até mesmo coisas tão simples quanto rasgar papel, vidro quebrado, queimaduras, flores crescendo e uma porção de outras coisas. Vidro quebrado ou leite e comida no chão parecem horríveis para o adulto, mas pode ser lindos para a criança. Cortinas cortadas com tesoura e uma parede rabiscada com lápis horrorizam o adulto que gastou muito dinheiro para fazer com que uma sala ficasse bonita. Mas a criança não sabe automaticamente a diferença que é tão evidente para os pais. Tudo isso parece ser aprendido. Tudo isso precisa ser aprendido. E o processo de aprendizado é, no geral, cansativo tanto para o professor como para o aluno. À medida que a criança vai crescendo e se relacionando com outras pessoas, regras especiais de comportamento devem ser aprendidas. Lembro-me de algumas das experiências que tivemos enquanto nossos filhos cresciam nesses primeiros anos. Uma das coisas que fizemos por muitos anos foi ter uma noite da família. Esta noite especial para nossa família reunir-se servia várias finalidades, muitas das quais nós nem sequer percebíamos. Mas um dos objetivos específicos dessas noites era ensinar nossos filhos a saberem se comportar à mesa. Somos uma família que acredita que não é necessário usar as melhores maneiras todo o tempo. Geralmente, comemos numa atmosfera bastante informal. Pegamos as coisas que estão razoavelmente próximas em lugar de interromper a refeição de outra pessoa. Também permitimos que a mão que não está sendo usada e o seu cotovelo fique em outros lugares além do colo. Mas sentiríamos uma profunda necessidade de ensinar nossos filhos maneiras adequadas para se sentirem confortáveis e seguros quando estivessem junto a outras pessoas além dos membros da família. O plano que desenvolvemos foi ter uma refeição especial como família toda sexta-feira à noite. A sala de jantar era usada para esta refeição. Também usávamos os melhores pratos e talheres. Todos os membros da família se vestiam um pouco melhor para essa ocasião e todos ajudavam a arrumar a mesa. Abre parênteses. Treinamento valioso para aprender o lugar de cada coisa. Fecha parênteses. Durante a refeição, as crianças eram ensinadas a usar as maneiras certas. Abre parênteses. Que garfo usar, quando e para quê? Abre aspas. Passe a salada, por favor. Fecha aspas. Mãos no colo, etc. Fecha parênteses. Era uma ocasião agradabilíssima para todos. Nós ficávamos esperando a chegada do dia marcado, e isso nos permitia ensinar
a nossos filhos algumas coisas bastante importantes para eles. Outra parte de nossa responsabilidade de ensinar era a instrução bíblica. Efésios 6:4 afirma, abre aspas, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, fecha aspas. Deuteronômio 6:6 diz, abre aspas, estas palavras tu as inculcará a teus filhos, fecha aspas. Como os pais podem fazer isso? O método que escolhemos foi um devocional com nossos filhos na hora de dormir. Começamos isso quando nosso primeiro bebê tinha 1 ano, mais ou menos, e cada filho que chegava era acrescentada ao círculo desde que já pudesse gozar da atenção e participar no colo dos pais. Nós nos sentávamos em um círculo no chão para as experiências. No início, os períodos eram muito breves. Cantávamos os hinos e corinhos simples, ensinados na escola dominical para crianças. Fazíamos uma oração rápida e depois as crianças iam dormir. Quando as crianças começaram a crescer, deixávamos que cada um sugerisse um hino para a família cantar. Depois disso, citávamos as passagens favoritas. Descobrimos que as crianças gostavam de aprender a citar as escrituras quando os pais faziam do aprendizado um jogo. Eu dizia a uma delas, abre aspas, repita comigo 4 vezes. Por que Deus amou o mundo de tal maneira, 3 pontinhos, fecha aspas. Cada vez eu apontava para a criança, primeiro com um dedo, depois 2, e assim por diante, até que tivéssemos repetido 4 vezes. A seguir, fazíamos o mesmo com a frase seguinte, fecha aspas, que deu o seu filho unigênito, fecha aspas. Quando essa tinha sido repetida 4 vezes, líamos a frase seguinte até que cada parte do versículo tivesse sido repetida 4 vezes. Ficamos surpresos no decorrer dos anos com a quantidade de versículos que nossos filhos aprenderam a citar e como tinha gostado da experiência de ter essa espécie de atenção dos pais e da família. Durante esses anos, sempre terminávamos nossos devocionais com uma oração em corrente, cada um dos membros da família participando ao apresentar seus pedidos e agradecimentos ao Pai. Achamos que era de muita ajuda iniciar o período de oração com as palavras, abre aspas, o que aconteceu hoje que você gostaria de falar a respeito com Deus, fecha aspas. Isso era de auxílio a fim de impedir que disséssemos sempre as mesmas coisas na oração. Naturalmente, aqueles foram, entre aspas, momentos de ensino, mas os anos passaram rapidamente e a forma de instrução teve de, entre aspas, mudar com o tempo. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente vai ler o terceiro princípio, transparência e responsabilidade. Se você está gostando desses estudos, dessa leitura, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ter essas ideias de como ensinar os filhos, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?